Olá, pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui para falar do tema do ano até agora, que é o tarifaço de Donald Trump, esse cenário caótico, né? Nesse momento, nós estamos fazendo aqui 145% de taxa sobre os produtos chineses. O Trump jogou, elevou lá em cima, mandou um truco e a China respondeu, pelo menos nessa primeira rodada. O truco foi chamado, a China ainda meteu 6 e o Trump por enquanto, está pensando se aceita ou não. A China devolveu-lhe ali 125%, numa semana extremamente tensa, e o cenário que nos traz até esse processo mostra um Trump agressivo, mas depois da resposta da China, um cenário um pouco diferente daquilo que ele esperava. Bateu, né? Buscou o America First, mas parece que o mundo já não é o mundo daquele que o Trump pensava. E para discutir todo esse processo comigo, chamo ele, professor Jean Grafia. Jean, vem comigo, vamos lá. Opa! Que legal, Max. Que legal trabalhar esse tema com você, né? Um tema que está bombando aí nas redes sociais, né? Você vê muitos vídeos da galera discutindo essa temática, mas muitas vezes é aquela visão factual, né? Aquilo que está acontecendo, a pessoa vai lá e comenta em cima, a partir muitas vezes daquilo que ela acha, né? Mas quando nós prestamos concursos públicos, você é especialista nisso, a gente percebe que a pergunta não é factual, não é perguntar o que o Trump fez, qual é a porcentagem da taxa que ele subiu, mas sim a pergunta vem com resgate histórico para você embasar aquilo que está acontecendo hoje, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui cabe muito bem nisso. Construir essa base para o pessoal entender de fato essas ações que o Trump está tomando referente aí, principalmente à China, né? Perfeito, Jean. Eu acho que esse é um processo importante porque, por mais lunático que pareça, às vezes, a cabeça, né, desse ser alaranjado aí, nós temos que ver que existe uma certa coerência naquilo que o Trump fala. A realidade, se vai dar certo ou não, parece que está caminhando para um não dar certo, mas o Trump foi eleito para fazer o que ele está fazendo. Não é surpresa para ninguém. Quem acompanhou a campanha, né, eleitoral de 2024 sabe muito bem disso. Inclusive, quando o Trump foi presidente lá em 2017, ele ganhou a eleição falando disso e, nesse momento, ele volta nesse cenário. Então, o que o Trump fala? Né? Ele traz algumas questões ali, ele fala do America First, America Great Again, ele fala da desglobalização, que nos traz aí uma dúvida: como desglobalização? Né? Se a ideia de globalização é uma ideia que foi encampada pelos Estados Unidos a partir, principalmente, ali nesse modelo do pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos liderou ali o bloco capitalista, né, na disputa contra, né, a União Soviética e todo, né, aquele cenário ali, pôs o Plano Marshall em cima dos países do bloco capitalista ali no Sudeste Asiático, os tigres asiáticos. E nos chama atenção também, né, o modelo trumpista, que agora ele está acusando a China de ter enganado o pobre dos Estados Unidos, né, Jean? Você chegou a ver esse detalhamento, né? Por que o Trump está dizendo que a China enganou eles? O que você acha, Jean, sobre isso? Cara, vamos lá, né? A China é a China por conta dos Estados Unidos, né? Então, nós temos lá em 1979 uma revolução onde sobe o poder um camarada chamado Deng Xiaoping. Aí o Deng Xiaoping fala assim: ó, não quero conversa com Rússia, nada, eu quero conversa com os Estados Unidos. Foi o primeiro líder chinês a visitar, né, um presidente estadunidense na Casa Branca. E aí vem toda essa remodelação da economia chinesa a partir dele, né? Então nós temos as zonas econômicas especiais, grande parte dessas empresas que se instalaram nesses enclaves capitalistas dentro do território chinês eram estadunidenses, né? Porque a China ela não foi colocada, né, dentro do pacote Nova Divisão Internacional do Trabalho, porque ela estava mais alinhada à União Soviética. Outros países ali, os tigres asiáticos, foram colocados, o Japão. A China não. A China ela entra dentro dessa estrutura capitalista global proposta pelos Estados Unidos nos anos 80. Então, na ideia dos Estados Unidos, os Estados Unidos ia apenas utilizar a China para o seu próprio bem,
para suas empresas cada vez mais dominarem o mercado em diversas frentes. Mas, porém, entretanto, eu acho que os estadunidenses eles não lembraram de uma frase do Deng Xiaoping, que ele fala que o dragão nunca mais iria se curvar para uma grande potência. E isso está acontecendo. Então, ele achou que os chineses estavam ali, não, vamos utilizar mão de obra, mercado consumidor, ausência de leis trabalhistas, ausência de leis ambientais, vamos fazer o que bem entender ali na China, ganhar muito dinheiro, mas ali no submundo, vamos falar assim, né, nos porões do Partido Comunista Chinês, os chineses estavam se reunindo, roubando muita tecnologia estadunidense, isso é fato, não adianta a gente esconder, Sim. e estruturando o seu parque industrial. Quando os Estados Unidos viu, início dos anos 2000, a China já era a segunda maior economia do mundo. Né? Então, eles, talvez, lá no início, nas conversas iniciais, a conversa entre China e Estados Unidos era assim, olha, eu preciso de você, Estados Unidos, pode vir, né? Vamos aqui só gerar emprego. Mas, na realidade, os chineses, cara, passaram a rasteira nos Estados Unidos, né? E é muito interessante, né? No discurso do Trump essa semana, ele, nós fomos enganados pela China, né? Realmente numa cara de pobre coitado, né? Os Estados Unidos, o grande articulador da política, né? Da exploração do processo da mão de obra no planeta, se sentindo enganado pela China. E aí entra um exemplo que eu acho muito bom, porque a China não entra na nova DIT, mas ela sabe aproveitar, e a China faz algo que os outros países, por exemplo, o Brasil não fez. O Brasil não fez, o Paraguai não fez, a América Latina não fez isso de modo geral, que foi aquilo, né, Jean? Que é o seguinte, eu tenho um supermercado, né? Você é o meu gerente, é muito bom gerente no meu supermercado. Meu supermercado não vive sem você, porque a economia americana não vive mais sem a China. Mas o que acontece? Se eu sou o dono do supermercado, você é meu gerente, eu estou ganhando mais que você. O que a China fez? Aprendeu a fazer o seu próprio supermercado. Deixou os Estados Unidos e falou, aprendi e vou embora. Então, hoje você tem carro chinês, você tem celular chinês, tecnologia chinesa, você tem soft power chinês, redes sociais chinesas. O Brasil ficou, porque o Brasil seguiu um modelo que nós não temos carro brasileiro, nós não temos celular brasileiro, rede social brasileira. Então, a China soube se aproveitar de um cenário que os Estados Unidos não previa isso, quando, principalmente a partir do neoliberalismo. Né? Você tem a nova DIT ali nos anos 70, mas é o neoliberalismo, as transnacionais, que buscam, de certa forma, né, as vantagens locacionais, fazendo com que os lugares disputem qual será o melhor país ou cidade, né? Eles vão ali se transvestindo, escolhendo o melhor país que oferece o melhor. A Ford, por exemplo, saiu do Brasil, foi para o Uruguai, porque o Uruguai ofereceu melhores vantagens locacionais, né, quando comparado com o Brasil, por exemplo. Só que a China não, porque a China tem uma coisa básica que o neoliberalismo não tem, que a China não tem Estado mínimo. Né? Para funcionar o neoliberalismo, eu preciso do Estado mínimo. A China não. A China é aqui, o Estado funciona. Para entrar aqui, vai entrar com mão de obra barata, com isenção fiscal. Mas o Estado vai ser sócio. Então, esse cenário chinês, ele é diferente, ele é híbrido. E aí que entra a grande questão, né, Jean, do processo atual, que é o tabuleiro que os Estados Unidos montou para jogar, a China joga outro. E aí, esse cenário nos mostra um processo híbrido, né, do mais capitalistas dos países atuais, que é a China, que causa uma dependência dos outros países em relação a ela no processo econômico. Em 1990, os maiores parceiros comerciais todos do mundo estavam ligados aos Estados Unidos, hoje são todos ligados à China. A China, inclusive, vende 3 vezes mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vende para ela. Então, o cenário criado pela China, eu chamo do canto da sereia. Os Estados Unidos, ele entra batendo, socando, gritando. A China entra te iludindo, o canto da sereia. Quando você vê, várias indústrias do mundo quebraram, porque a China tirou a competitividade global. Isso é real. Se você não taxa a China, todas as indústrias do mundo vão quebrar. Né? A União Europeia taxou, o Brasil taxou com a taxa das blusinhas. Tal. Então faz parte, porque a China realmente é muito agressiva no processo competitivo. Só que ela tem um Estado autoritário que segura a parada e que faz que os Estados Unidos não entenda e não consiga mais se manter no jogo. E tem um outro cenário que é importante aí que eu queria chamar a atenção, que é a questão do dólar. Né? O dólar é a moeda global e os Estados Unidos, quando aceita essa nova DIT, inclusive com a China, ele faz o quê? Ele aceita, que é isso que o Trump está falando agora, que são as taxas recíprocas, que é o quê? Vocês vão produzir e vão me vender em dólar, mas vai ficar mais barato aí para produzir.
Então, o produto americano na China sempre foi mais caro para compensar para a China a isenção fiscal. Então, o dólar é moeda forte, é moeda cara, os Estados Unidos emitem o dólar, então isso compensa a nível global. Já para a China, esse cenário fazia sentido, mão de obra barata vendo em dólar, e a China foi comprando dólar do planeta. E hoje, os Estados Unidos fala que quer o quê? O Trump fala que quer reindustrializar. Mas para reindustrializar tem um detalhezinho. Eu preciso abaixar o valor do dólar. Como é que faz isso? É, uma coisa que a galera também tem que lembrar que agora, são poucas indústrias estadunidenses instaladas na China, né? Então você hoje tem empresas chinesas atuando na China. As empresas dos Estados Unidos, muitas delas, estão instaladas na Indochina, já saíram da China. Então estão produzindo no Laos, no Camboja, no Vietnã, na Tailândia, em Mianmar. Teve até um caso de brasileiros, né, que foram sequestrados e iam ser levados a trabalhos forçados em fábricas em Mianmar. Então, essa relação de subordinação, entre aspas, da China frente aos Estados Unidos, olha, aqui na China agora tem as empresas estadunidenses, se a gente perder essas empresas, não. Você tem as empresas dos Estados Unidos terceirizando uma parcela do processo produtivo, sim, na China, mas tem também em outros lugares, principalmente, como eu falei para vocês, da Indochina. Então, é uma relação muito menos conectada entre Estados Unidos e China. A China está muito mais conectada aos Estados Unidos, sim, porque vende demais. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você disse. Ah, vamos criar as indústrias de novo agora aqui nos Estados Unidos. E aí? Tá como? Como assim? Como a gente vai trazer uma indústria, por exemplo, de celulares da Apple, que são produzidos em Shenzhen, o berço dos celulares no mundo? Ele até tirou a taxação do celular, né? Você viu. Como eu vou tirar de lá e, de repente, colocar nos Estados Unidos? Primeiro, a questão financeira, o custo disso. Outra, mão de obra. O Trump está perseguindo os imigrantes, e imigrante que ia trabalhar em linha de montagem, que ia trabalhar nesses processos onde não depende de muita qualificação. Aquilo que o Sudeste Asiático tem de balde, que é mão de obra com baixa qualificação, com salários mais baixos. Já nos Estados Unidos, não, você tem sindicato forte. O sindicato dos Estados Unidos são forte, cara, são tensos. Você tem ausência de mão de obra, você teria a mão de obra imigrante, está sendo perseguida. Cara, fora que você tem alguns produtos, a matéria-prima vem de outros lugares e vem da própria China. Então, é uma relação assim que ele acha que estamos ainda na década de 80. Né? Na década de 80, que era outro mundo, as indústrias estavam nos Estados Unidos, produziam nos Estados Unidos, agora não, vamos tirar tudo que foi construído em mais de 30 anos, 40 anos e trazer para os Estados Unidos de volta. O processo. Gente, pensa comigo: tênis da Nike. Nos Estados Unidos, fica o quê? Marketing, design, o produto em si, né? Os equipamentos, aliás, os materiais que é confeccionado aquele produto, feito a pesquisa para melhores materiais, fica o centro financeiro. Nos países da Indochina e até alguma parte dele na China, é só o montar o produto. Então, vai trazer toda essa parte de montagem para os Estados Unidos, que é uma parte, sim, que vai gerar emprego, mas, porém, entretanto, será que o estadunidense quer trabalhar nesse tipo de emprego? As pessoas também não pararam para pensar. Teve até um meme chinês, que estão fazendo trabalhadores estadunidenses fazendo montagem de produtos. Não sei se você viu. E aí eles fazem umas pessoas mais gordinhas, né? Satirizando os americanos, comendo hambúrguer e fazendo a instalação de celular, tomando refrigerante e montando ali um equipamento, porque eles sabem que nos Estados Unidos, cara, não tem estrutura para isso.
Então, é uma conexão, né? Ou melhor, um pensamento trampista de um mundo que não é o mundo da década de 80. Então, aí nesse cenário, né, Jean, entra uma ideia que é o seguinte, né? Por que, que o Trump está fazendo isso? Se a gente está fazendo essa análise agora, fala assim, não faz sentido, não tem lógica. Mas existe um processo que é o seguinte: a globalização jogada aí, que a China soube se aproveitar da parada, ela era comandada pelos Estados Unidos, principalmente naquilo que a gente chama de soft power, né? Que é o poder aí de influência e tal, que hoje a China passa a ganhar dos Estados Unidos e coloca em risco o grande império americano. E o Trump sabe disso. Quando você olha a proporção e a sequência, a tendência do que a gente pode ver na frente, a China tende a se tornar a maior potência do mundo ao final do século XXI, não só financeiramente, mas, né, nas linhas das rotas marítimas. Entra a questão da Groenlândia aí, que o Trump quer de qualquer jeito, a rota marítima do Ártico. Né? Então, todo esse cenário nos traz a um ponto que é o seguinte: não faz sentido, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar o seu império cair e ficar tranquilo com isso. O Trump assumiu para poder fechar a possibilidade da teoria do caos. Então, essa teoria do medo, essa teoria do tentar emplacar que a China quer dominar o planeta, que a China, todo mundo, todas as indústrias do mundo vão quebrar se depender da China, que a China ela tem um impacto sobre o planeta, que quer acabar com o Ocidente, que o BRICS é algo do mal. Então, essa ideia toda colocada pelo Trump, ela tem um sentido naquilo a qual ele se propôs, que é tentar salvar o império. Então, qual que é a ideia trumpista? Né? Vou causar um caos, esse caos que eu gerar nos outros países ao redor, vão fazer com que os países retirem a mão de obra, retirem as empresas e tragam de volta para os seus próprios países. Essa é a ideia do Trump. Mas isso dificilmente vai acontecer, né? Porque é muito difícil essa competitividade. Então, a desglobalização que o Trump está chamando, que ele está buscando, ela é mais sobre o efeito da influência chinesa sobre o resto. Você deve lembrar, né, João? O que a gente estudava de China na escola? A Revolução Chinesa, no máximo. Né? Eu lembro disso quando saí da faculdade, né? As primeiras escolas que eu fui dar aula, tinha 3, 4 modos de China no material didático do colegial e eu não vi China. A gente estudava Japão, os tigres asiáticos, mas China, hoje a China se ensina. A gente vai falar da diplomacia dos pandas, a gente vai falar de todo esse cenário de soft power. Então, nessa questão toda, a gente vai perceber que a China, na verdade, ela é um ponto que tira os Estados Unidos do tabuleiro. Por isso que os Estados Unidos quer tirar, porque no hard power, os Estados Unidos sabe jogar. Eu te explodo, você me explode. A China e os Estados Unidos falam, eu vou te explodir, a China. Aumenta o comércio. Aí nessa eu queria que você me comentasse alguma coisinha sobre o Trump taxou o mundo inteiro, depois recuou. Mas teve alguém importante que ele não taxou, Jean. Alguém que tem um poderzinho ali na Euroásia, né? Que tem alguém que parece um pouco o Trump. Por que será que o Trump quer que o Putin volte tanto ao jogo assim? Então, né, uma coisa que você falou, Max, é interessante, que o Trump ele causa esse terror, o terror chinês, né? Mas tentando emplacar aquilo que foi plantado e muito bem plantado pela indústria cultural estadunidense, lá no pós-guerra, principalmente na décadas de 60 e 70, com o perigo vermelho, né? O comunismo, comunismo, comunistas são comedores de criança, tinha perseguição de comunistas nos Estados Unidos, e isso foi muito pulverizado na América Latina, né? Nós tínhamos aí movimentos contra comunistas em todos os países que resultaram depois nas ditaduras militares. Mas hoje, quando ele faz essa narrativa do terror chinês, isso não emplaca, porque as pessoas têm muito mais informação, tem as redes sociais. E aí ele tá lá no TikTok, e aí tem um TikToker famoso que tá andando na China e tá mostrando que lá é muito mais moderna as cidades do que cidades europeias, do que o próprio Estados Unidos. Que as pessoas lá frequentam bares, frequentam danceterias, que não há perseguição, né? Que as pessoas consomem. Chinês consome muito, chinês adora comprar.
chinês adora comprar. O foco do chinês não é liberdade, ele não está nem aí para liberdade de expressão, nada, ele quer comprar, ele quer consumir. Tá? E aí esses TikTokers mostram e as pessoas falam, nossa, mas o Trump falou que lá perseguia as pessoas, porque lá não pode ter religião, porque lá não sei o quê. E as pessoas lá na China desmontam essas narrativas. Então, as pessoas têm muito mais informação e isso enfraquece essa narrativa do Donald Trump. E quando o Trump joga esse novo jogo de tabuleiro e ele inverte o discurso estadunidense em relação ao Putin, porque antes você tinha uma narrativa, o Trump era o maior inimigo do mundo, a China não era, que era a democrata do Biden. Agora, a ideia do Trump trazer o Putin para o jogo é isso. É falar assim, olha, a China não é tão importante assim. Não. Olha, é a Rússia. A Rússia é importante. Por quê? É muito mais fácil, num futuro próximo, ter uma rusga econômica entre China e Rússia, por exemplo, do que bater de frente com a China, porque, cara, nem se compara o poderio econômico, o poderio bélico é equiparado, mas poderio econômico, a China é muito maior que a Rússia. Então, colocando um terceiro ator ali, pensa o Putin, ó, tô no jogo de novo. Porque a ideia do Putin é essa, ele é a Rússia gigante de novo. Então, ele fala, ó, tô no jogo. Ó, China, não é bem assim. Ele se sentir no tabuleiro de xadrez. Mas, porém, entretanto, as pessoas precisam lembrar o seguinte: os favores que o Putin deve ao Xi Jinping. Então, a guerra na Ucrânia ela só aconteceu por aval da China. Na Olimpíada de Inverno que ocorreu, né, em Pequim, quem foi o convidado, a estrela? O Putin. Né? Então, mostrou para o mundo que Rússia e China estavam juntos. Isso, cara, foi um aval. Um mês depois, 2 meses depois, muitos falaram que o Putin não invadiu a Ucrânia antes por conta da Olimpíada de Inverno, para não desviar o foco, né? E meses depois, o Putin invade a Ucrânia. Então, você percebe que há uma ligação. Gente, você vê informações vindas da Rússia, sistema de pagamento é chinês. Cara, você vai no supermercado, só produto chinês, carro rodando chinês. Então, tudo aquilo que era ocidental foi substituído muito por produtos chineses, por ferramentas chinesas. Então, essa ligação é muito próxima. Então, no momento que o Trump tenta colocar o Putin no jogo, pô, mas o Putin ele não vai bater de frente com os chineses. Né? Então ele fica ali, ó, tá legal, Putin, legal, Trump, vamos negociar aí a Ucrânia. Vamos ter um diálogo mais equilibrado. Mas eu tenho certeza que em nenhum momento ele vai querer bater de frente com a China por conta do Trump. E ele sabe, né? Que o Trump é um eu acho que articulador voraz. o Trump o que eu vejo aí é o seguinte, a China, né, dominou a Rússia por conta que o Ocidente pôs sanções, tirou a Rússia do SWIFT e tal. O que manteve a economia da Rússia como a 10ª do planeta é a China. Então, perfeito. Entretanto, o Trump conhece o Putin porque eles são muito parecidos, egocêntricos, expansionistas, America First, Rússia gigante. O povo acha que a Rússia é boa. A ideia do Putin, ele quer o czarismo de novo. Né, o Império Russo, né, o que o Putin busca, não é a ideia da União Soviética, né, o czarismo, de uma Rússia imensa. Tal. Então, nesse cenário, a ideia de tirar o Putin do poderio, tá, ali da China é falar o seguinte: o Putin não vai bater de frente com a China, mas sabem jogar a parada. Importante entender, o Putin, né? Ele está olhando e ele sempre fala de um provérbio chinês que é o seguinte: quando os tigres estão lutando ali, o macaco esperto fica em cima da montanha e olha para o vale e vê quem vai ganhar. O Putin está jogando parado, olhando que a China o salvou nesse processo de todo o embargo econômico do Ocidente, mas nesse momento ele não é embargado pelo Trump, pelo cenário que o Trump quer, né? Ele fortalecido, como a gente comentou.
esse cenário aqui. Então, China e Rússia têm uma aliança estratégica, mas o Putin não quer ficar ali, né, todo resguardado o tempo inteiro pela China. Então, o cenário hoje que a gente consegue entender é o seguinte: para o Trump, o cenário é a China vem avançando sobre o império que parece dar sinais de uma possível derrocada. Mas, né, a gente não pode também desprezar o poderio americano, né? Então, nesse cenário todo, a Rússia sabe que ela não é nem grande amiga da China, muito menos dos Estados Unidos. Mas quem está ganhando e assistindo de pipoca, comendo pipoca assistindo esse filme, é o Putin, né, Jean? Então, a gente tem ali uma guerra fria com pitadas modernas dessa nova ordem mundial. Né? Então, se redesenha uma nova ordem mundial um pouco diferente daquilo que a gente teve pós-bipolaridade, onde nós tínhamos um mundo unimultipolar. Então, os Estados Unidos no topo, Europa e Japão, a Rússia naquele momento, né, derrubada, e aí ela começa a se reerguer no governo de Vladimir Putin, vai passando os anos, e aí você vem o dragão chinês crescendo. E aí embaralha toda essa nova ordem mundial que nós temos hoje, onde os Estados Unidos, aí uma visão minha, ele não governa mais o mundo sozinho. Então ele tem ali, sim, uma bipolaridade e essa disputa de quem é a maior potência do mundo com a China. E aí você tem a escala de baixo a Rússia, por conta desse crescimento econômico que a Rússia teve, também por conta do seu exército, né, da sua importância geopolítica, e abaixo hoje eu vejo a Europa. Né? E o Japão abaixo da Europa. O Japão foi colocado de escanteio dentro desse jogo geopolítico, geoeconômico. O Japão parou no tempo em comparação à China, na Ásia. Então, nós temos essa nova articulação no mundo. E aí você tem os BRICS também, que estão ali. Né? Tem importância, principalmente no cenário econômico. Então, é um novo rearranjo que nós temos, né, Max? Nessa nova ordem mundial que está pintando aí, que o cenário que a gente, lá para 2030, né, se os cenários que já foram traçados pelos economistas for colocado em prática, a China se torna a maior economia do mundo. Né? Pelo menos são dados que já estão sendo referendados aí há anos. 2030 será o ano da virada, né? Vamos esperar, vamos esperar. E esse momento é um momento chave. É um momento que os Estados Unidos não mais ficam olhando a China fazer tudo aquilo que a gente falou na aula de hoje, caminhar sozinha, né? Como estava caminhando no governo Biden. Agora os Estados Unidos mira a China como aí seu inimigo no âmbito comercial, ainda comercial, tá, gente? A gente não está falando nada de viés militar, territorial, nada disso. E tudo isso que nós plantamos dá esse suporte para o aluno entender tudo que está acontecendo agora e o que vai acontecer, né, Max? Ah, né? Acima hoje. Acima... Não, pode parar, Max. Não é Para. E aí? Travou. Quando eu passei para você, travou. Você nem começou a falar. Agora voltou. E aí, tá meu. Tá, vamos tentar, deixa eu finalizar. Bom, isso. Velho, punk. Isso, Jean. Então a gente vê o seguinte: além de todo, para mim, acima de Japão, nós estamos falando da Índia, né? Num crescimento absurdo que comercializa com o planeta inteiro. E aí o Trump vai e taxa o planeta inteiro e de repente ele já recua, né? Demora 90 dias agora, todo mundo a 10%. Isso para o Brasil não foi bom, porque o Brasil já estava com 10%, mas ele falou que ia taxar 64% do Paquistão, 58% da África do Sul, voltou todo mundo para 10%, meteu 125% na China, depois 145%, a China com 125%. Ou seja, nesse momento o Trump está jogando lá em cima e o Xi Jinping está andando ali pelo Sudeste Asiático para tentar fortalecer os laços econômicos. São cenas que nós temos que acompanhar aí dos próximos capítulos. Nesse momento é o seguinte: Rússia e Índia jogam paradas, né? A Rússia não está sendo atacada pelos Estados Unidos, amiga
amiga de qualquer forma ali da China, a Índia negociando com o planeta, os Estados Unidos mandando com o Trump num cenário do risco, né, dessa potência chinesa realmente se tornar a maior economia do mundo, mas principalmente na ideia que os Estados Unidos busca a reindustrialização, mas vai ter que baixar o dólar, o que parece improvável. E as empresas que mais perderam dinheiro são as empresas que apoiaram o Donald Trump, as sete magníficas, perderam o PIB da Alemanha, 3,8 trilhões de dólares nesses 3 meses de mandato do Donald Trump. Então, esse cenário nos traz um risco gigantesco, né, para os Estados Unidos nos próximos meses. Agora, os Estados Unidos vai ficar assistindo de camarote a China fazer o que quer em relação ao aumento do poderio econômico do planeta, mas agora, a forma que o Trump está fazendo parece que está dando certo? De maneira alguma. Mas essas são cenas do próximo capítulo. Fizemos aqui, né, Jean, uma fotografia de um filme que ainda está, né, em acontecimento. Então, dentro desse cenário, né, a gente prevê e vamos ter novos encontros aqui para falar para você sobre tudo isso que está acontecendo. Mas você, que é nosso aluno da Atualidades 4.0, se não é, né, já entra aqui no link que vai estar aqui e acompanha as nossas aulas mensais. Todo esse cenário eu trago para você, simulados inéditos, questões, todo esse apanhado, debates políticos como esse, geopolíticos, vão trazer aí aquilo que com certeza pode cair nas suas provas. É isso aí, Jean. Agradeço. Cara, show de bola, ó. Show de bola e referendo, galera. Referendo aqui, ó, maxatualidades.com.br, né? Vestibulares é importante e também, claro, os concursos públicos. Entender a atualidade de forma factual, você não consegue fazer a questão. Hoje, os concursos pensam num cenário. Você tem que olhar o evento e saber por que está ocorrendo, o que vai ocorrer, e não uma coisa assim, o que é, né, Max? O que é ficou no passado, as bancas já não cobram mais. Então, aquela aula que o cara fica falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, que eu já vi muito na internet, se o cara cair nessa, ele tem a sensação de aprendizado, mas na hora de aplicar na prova, ele erra todas as questões. Então tem que ter uma análise, a análise aprofundada dos fatos, e isso o Max faz no Atualidades 4.0. Perfeito, gente, porque muitas vezes não se cobra a primeira prateleira, se cobra segunda e terceira, que é o que nós estamos falando aqui. Vai cobrar a Índia, vai trazer o BRICS, vai trazer o Senado, por que a Rússia não foi taxada? O Trump fez um tarifaço, não vai te perguntar de quanto que ele tarifou, vai te perguntar por quê, quem e quando ele tarifou, quais são os desdobramentos sobre isso. Então, cara, esse cenário a gente traz. Aquilo, o examinador, ele pensa a questão para o cara errar, não para acertar, porque ele precisa eliminar aluno, ele precisa eliminar candidato. Então, as questões, elas não são óbvias, são questões que você tem que ter ali, ó, a análise dos fatos. Perfeito. Jean, te agradeço aqui, né? Geografia, segue também quem não segue Geografia lá. E segue o Max Atualidades, entra aqui no nosso curso Atualidades 4.0. Vou deixar um cupom de desconto aqui para você também no nosso link aqui do YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos junto entender esse cenário geopolítico e as atualidades. Um grande abraço, professor Max Atualidades. Obrigado, Jean. Até a próxima. Valeu!